Globalistas fomentaram a guerra na Ucrânia para estabelecer a tirania da nova ordem mundial. Parte final. Ucrânia é a mais recente vítima de perfeitos carrascos. A crise russo-ucraniana não estourou repentinamente há um mês. Ela vem sendo preparada e fomentada há muito tempo, certamente começando com o golpe branco de 2014, que foi desejado pelo Deep State americano em tom anti-russo. Isso é demonstrado, entre outros fatos incontestáveis, pelo treinamento do Batalhão Azov pela CIA para matar russos, com a CIA forçando a revogação da emenda de proibição de ajuda ao batalhão feita pelo Congresso em 2015. As intervenções feitas por Joe e Hunter Biden foram na mesma direção. Assim, há evidências de premeditação de longo prazo, consistente com a expansão implacável da OTAN para o leste. A revolução colorida do Euromaidan, bem como o estabelecimento de um governo pró-OTAN, composto por homens novi, treinados pelo Fórum Econômico Mundial e George Soros, pretendia criar as condições para a subordinação da Ucrânia ao bloco da OTAN, retirando-a da influência da Federação Russa. Para tanto, a ação subversiva das ONGs do filantropo húngaro, apoiada pela propaganda midiática, silenciou sobre os crimes das organizações paramilitares neonazistas, financiadas pelas mesmas pessoas que patrocinam Zelensky. Mas se a lavagem cerebral realizada pela mídia mainstream nas nações ocidentais conseguiu transmitir uma narrativa completamente distorcida da realidade, o mesmo não pode ser dito da Ucrânia, onde a população está bem ciente da corrupção da classe política no poder, bem como do seu afastamento dos problemas reais da nação ucraniana. Nós ocidentais acreditamos que os oligarcas estão apenas na Rússia, enquanto a realidade é que eles estão presentes sobretudo em toda a galáxia de nações que outrora compunham a União Soviética, onde podem acumular riqueza e poder simplesmente colocando-se à disposição de filantropos estrangeiros e corporações multinacionais. Pouco importa se suas contas offshore são a principal causa da pobreza dos cidadãos das nações, o atraso do sistema de saúde, o poder excessivo da burocracia, a quase total ausência de serviços públicos, o controle estrangeiro de empresas estratégicas e a perda progressiva de soberania e identidade nacional. O importante é ganhar dinheiro e ser imortalizado junto com personalidades políticas, banqueiros, traficantes de armas e aqueles que fazem o povo passar fome, e depois vir para os resorts da moda de Versilia ou da costa amalfitana, para exibir seus iates e cartões de platina para o garçom de Odessa ou a faxineira de Kiev, que enviam os seus salários irrisórios para seus parentes em casa. Esses bilionários ucranianos vestindo quipás são aqueles que estão vendendo a Ucrânia para o Ocidente, que corrompe e é corrompido, trocando seu próprio bem-estar pela escravização de seus compatriotas aos usurários que estão dominando o mundo, usando os mesmos sistemas implacáveis e imorais em todos os lugares. No passado, cortaram os salários dos trabalhadores em Atenas e Salônica. Hoje, simplesmente alargaram os seus horizontes de toda a Europa, onde a população ainda olha com incredulidade enquanto se impõe primeiro uma ditadura sanitária e depois uma ditadura ambiental. Por outro lado, sem o pretexto da guerra, como poderiam justificar o aumento do preço do gás e dos combustíveis, forçando o processo de transição ecológica imposta de cima para controlar as massas empobrecidas? Como eles poderiam ter feito os povos do mundo ocidental engolir o estabelecimento da tirania da nova ordem mundial, quando a farsa da pandemia estava desvendando e trazendo à tona crimes contra a humanidade cometidos pelas Big Pharma? Enquanto a União Europeia e os chefes de governo culpam a Rússia pelo desastre iminente, as elites ocidentais demonstram que querem até destruir a agricultura, a fim de aplicar os horrores do Holodomor em escala global. Por outro lado, em muitas nações, incluindo a Itália, a privatização das hidrovias está sendo teorizada, e a água é um bem público inalienável, em benefício das multinacionais e com o objetivo de controlar e limitar as atividades agrícolas. O governo pró-OTAN de Kiev não se comportou de maneira muito diferente. Por 8 anos, a Crimeia foi privada das águas do rio Dnieper para impor a irrigação dos campos e deixar o povo faminto. Hoje,
diante das sanções impostas à Rússia e da enorme redução da oferta de grãos, podemos entender os enormes investimentos de Bill Gates na agricultura, seguindo a mesma lógica implacável de lucro já experimentada com a campanha de vacinas. O povo ucraniano, independente do grupo étnico a que pertença, são apenas os mais recentes reféns involuntários do regime totalitário supranacional, que pôs de joelho as economias nacionais de todo o mundo através da farsa do Covid, depois de teorizar publicamente sobre a necessidade de dizimar a população mundial e transformar os sobreviventes em doentes crônicos, que comprometeram irreparavelmente o seu sistema imunológico. O povo ucraniano deve pensar muito sobre apelar à intervenção da OTAN ou da União Europeia, desde que seja realmente os ucranianos que o fazem, e não seus governantes corruptos auxiliados por mercenários racistas e grupos neonazistas a soldo de hierarcas. Porque enquanto lhes é prometida a liberação do invasor, com quem partilham a herança religiosa e cultural comum de terem feito parte da Grande Rússia, na realidade o que se prepara cinicamente é o seu cancelamento definitivo e a sua escravização ao Great Reset, que tudo prevê, exceto a proteção de sua identidade, sua soberania e suas fronteiras. Que o povo ucraniano veja o que aconteceu às nações da União Europeia. A miragem de prosperidade e segurança é demolida pela contemplação dos escombros deixados pelo euro e pelos lobbies de Bruxelas. Nações invadidas por imigrantes ilegais que alimentam o crime e a prostituição, destruídos em seu tecido social por ideologias politicamente corretas, conscientemente levado à falência por políticas econômicas e fiscais imprudentes, levados à pobreza pelo cancelamento das proteções trabalhistas e previdenciárias, privadas de futuro pela destruição da família e pela corrupção moral e intelectual de novas gerações. O que antes eram nações prósperas e independentes, diversas em suas respectivas especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas, agora se transformaram em uma massa amorfa de pessoas sem ideais, sem esperanças, sem fé, sem sequer forças para reagir contra os abusos e crimes daqueles que os governam. Uma massa de clientes corporativos, escravos do sistema de controle minucioso imposto pela farsa da pandemia, mesmo diante das provas de fraude. Uma massa de pessoas sem identidade individual, marcadas com códigos QR como animais em uma fazenda intensiva, como produtos de um grande shopping center. Se esse foi o resultado da denúncia à soberania nacional para todas as nações, cada uma sem exceção, que se entregaram à fraude colossal da União Europeia, por que seria diferente na Ucrânia? Se há um aspecto positivo que cada um de nós pode reconhecer nessa crise, é que ela revelou o horror da tirania globalista, seu cinismo implacável, sua capacidade de destruir e aniquilar tudo o que toca. Não são os ucranianos que devem entrar na União Europeia ou na OTAN, mas sim as outras nações que devem finalmente ser sacudidas pelo orgulho e pela coragem para as deixar, sacudindo este jugo detestável e redescobrindo sua própria independência, soberania, identidade e fé, suas próprias almas. Para ser claro, a nova ordem não é um destino inescapável e pode ser subvertida e denunciada. Se apenas os povos do mundo perceberem que foram enganados e ludibriados por uma oligarquia de criminosos claramente identificáveis, que um dia terão que responder por essas sanções e por esses blocos de fundos que hoje eles aplicam impunemente a quem não se ajoelha diante deles. Nota do narrador. As opiniões do autor desta declaração não corroboram 100% com a minha, sobretudo em relação à função dos estados e a alguns aspectos econômicos e sociais. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.